irmãos podem ficar sentados. Amém. Edificar, adorar e louvar a Deus. Amém. É este o nosso propósito e é por causa disso que estamos aqui nesta mesma noite. Amém. Os irmãos, abram comigo, por favor, em Apocalipse, no capítulo 4. Nós vamos terminar este capítulo e entraremos no capítulo 5 e vamos até onde, ia dizer, até onde o Senhor nos deixar e até onde o tempo também nos deixar. Neste caso, o limite mais importante é daquele que é o de Deus, mas os irmãos sabem, nós vamos respeitar o tempo. Mas eu gostava de ler novamente o capítulo 4, são 11 versículos, de forma a nós recordarmos aquilo que lemos a semana passada e falámos também na semana passada. Diz assim: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira, falara comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatada em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e à sardónica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e havia sentados sobre os tronos, 24 anciãos vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha um terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um por si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era, e o que é, e o que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todos sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todos sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber a glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, por tua vontade são e foram criadas. Amém? Então aqui vemos claramente um texto típico de Apocalipse. Um texto com imagens esquisitas, estranhas, muita simbologia. Falámos acerca de várias destas coisas. Terminámos praticamente o capítulo. Só para recordar os irmãos, coisas que nós sabemos e temos a certeza. Entendemos que aquele que está sentado no trono é Deus, esta é a nossa certeza absoluta. Percebemos que João é arrebatado em espírito e ele vai ver as coisas que depois destas vão acontecer, depois da época da igreja, era isto que significava, e depois daquilo que ele tinha visto naquela visão anterior. E agora tem aqui uma nova visão, uma nova cronologia, novamente determinados acontecimentos. Expliquei-vos que, porque a expressão é as coisas que vão acontecer depois destas. Não significa que na perspectiva de João tudo aquilo que ele ia ver era no futuro. Significava simplesmente uma sequência, está bem? Porque há coisas que João vai ver que já aconteceram, e nós vamos ver isto claramente aqui no capítulo 5. Coisas que já aconteceram, mas que têm implicação no futuro. Uma expressão que sempre os irmãos me ouviram dizer, desde que nós falámos em Romanos. É a ideia do já e o ainda não, está bem? O já é aquilo que acontece agora, mas ainda não acontece em toda a sua plenitude. E aquilo que João vai ver, por exemplo, na visão a partir do capítulo 5, é aquilo que já aconteceu, que tem a ver com o Cordeiro, mas cujas implicações futuras ainda não estão plenamente completas. Desculpem. Passo a explicar, só aqui adiantando. Jesus já nos redimiu. Isto aconteceu. Mas este plano de redenção, nós ainda estamos neste lugar. E ainda estamos vivos e o mundo ainda existe, certo? Então a redenção de Jesus e o plano e a ideia do Cordeiro, ele ainda vai ter implicações na questão futura. Então João vê o Cordeiro, aquele que já tinha sido morto
mas ressuscitado, e estou-me a adiantar, mas já lá vamos, mas as implicações do Cordeiro, que não têm a ver apenas com a nossa redenção, embora sim a nossa redenção, têm também a ver com aquilo que vai acontecer no futuro e no mundo, porque o Cordeiro, ele também vai julgar o mundo. Então João vê esta visão. Então é importante nós termos isto e identificarmos isto bem, porque João está a ver coisas a acontecer no mundo espiritual. Se entende isto? Estes seres não são bem assim, ou se calhar são, não sabemos, mas ele vê-os no espírito, não o vê na carne. E estes seres têm uma simbologia, eles apontam para determinadas questões. Mas pronto, vamos então terminar este capítulo. Nós vimos os animais, expliquei-vos a semana passada que os 24 anciãos, há duas opções, ou eles são seres celestiais ou são de facto homens, as opiniões divergem. Os 24 anciãos, pelo menos uma coisa que sabemos é, eles representam, ou pelo menos é esta a ideia que o texto quer dar, 12 mais 12 igual a 24, 12 por parte do Velho Testamento, mais 12 por parte do Novo Testamento, e eventualmente poderia falar das 12 tribos mais os 12 apóstolos, que seria esta combinação que daria estes 24 anciãos e estes 24 representantes, porque é isto que está aqui a acontecer. Não sabemos e não podemos ter a certeza absoluta do que é, porque existem estes tronos. Então, se são pessoas claramente com uma função específica. Então, a ideia que o texto dá parece mais que será de representantes, mais do que pessoas individuais, com um nome, talvez sejam representantes. Haveremos de descobrir quando lá chegarmos. De todo modo, temos que tomar aqui uma opção ou não, que é a opção de se são seres celestiais ou são seres humanos. Seres humanos não, agora com a nossa carne e osso, porque eles têm estão num outro patamar, não de importância, mas num outro patamar de espiritualidade, e não me interpretem mal. Eles estão no reino espiritual, é isto que eu quero dizer, e nós estamos no reino físico. Seja o que for, uma coisa nós temos a certeza: eles têm coroas, e uma coisa também temos a certeza: eles adoram continuamente ao Senhor. Os seres, disse-vos que é mais fácil de explicar, porque eles estão em Isaías, estão em Ezequiel. Em Ezequiel chamam-lhes querubins, em Isaías chamam-lhes serafins. Basicamente é a mesma expressão. Os relatos são muito idênticos. Há aqui uma diferença, e explicámos isto a semana passada, a diferença é nos rostos. E eles têm rostos de animais, também de homens, e há aqui diferentes animais que são representados. E disse-vos que a ideia que a simbologia do Apocalipse quer dar neste texto é acerca destes seres viventes serem seres que têm a ver com e estão ligados à criação. Eles representam a criação. Por isso é que fala de águias, fala de leões, bezerros, depois há o homem, e há o quarto animal, que é uma águia voando. Então nós temos aqui uma representação, não é de todos os animais, obviamente, mas há aqui diferentes grupos de animais, e é aqui que, inclusive, é o rosto de homem, e apresenta aqui a questão da criação. Eles são anjos, mas estão aqui representando a humanidade, a criação, não apenas a humanidade, desculpem, a criação, e aqui fala acerca da criação também adorar continuamente a um Deus que está sentado no seu trono. E isto fica claro. E então entramos agora na parte da teologia da adoração. Aquilo que nós fizemos nesta noite, e que fazemos sempre que vimos aqui, mas também com a nossa vida, porque a adoração e o louvor não têm especificamente a ver com música. Você entende isso? Não é preciso música para louvar a Deus. Não é preciso música para adorar a Deus. Adoração é uma postura, adoração é um ato contínuo, adoração é um estilo de vida, um modo de vida, como nós tantas vezes ouvimos dizer. Mas não é porque ouvimos tantas vezes que não deixa de ser verdade. Não é porque ouvimos tantas vezes que tem que ser um clichê. Ouvimos claramente que a adoração é um modo de vida, um estilo de vida, e ele deve ser mesmo um estilo de vida. E aqui nesta visão que João tem, mostra continuamente e aponta continuamente para esta ideia, e desculpe eu utilizar outra vez a expressão, esta ideia de contínuo louvor. Esta ideia de adoração contínua que tem a ver com a nossa postura. E vejam o que é que eles fazem. Dizem assim, versículo 8, os 4 animais tinham cada um por si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam. Vejam, não descansam. Significa que eles não fecham os olhos. Também tinham muitos olhos para fechar. Eles não dormem, eles não cochilam, eles não se cansam. Nem de dia, nem de noite. E aquilo que eles fazem é proclamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Então a adoração deles, vejam só, a adoração deles não está centrada no homem. A adoração deles não está centrada na criatura. A adoração não está centrada naquilo que Deus faz na sua vida.
A adoração não está centrada naquilo que eles querem. A adoração está centrada naquilo que Deus é. E Ele é santo. E a verdadeira adoração é quando eu proclamo e quando eu adoro por causa simplesmente daquilo que Ele é. E Ele é santo e estes seres adoram Deus porque Ele é santo. E esta é a verdadeira teologia da adoração. Por isso é que nós, quando adoramos, temos que perceber muito bem aquilo que dizemos, quer seja na oração, quer seja nas músicas que cantamos, se aquilo que estamos a falar é individual e tem mais a ver connosco do que com Deus. Porque se tiver mais a ver connosco, é provável que a teologia da música esteja errada. Ou a teologia da nossa oração esteja errada. Porque se tiver a ver com eu, ou tu fizeste para mim, ou tu não sei o quê para mim, se calhar temos um problema. Porque a verdadeira adoração, ela acontece quando nós reconhecemos aquilo que Deus é e simplesmente por causa daquilo que Ele é, nós o adoramos, independentemente de tudo aquilo que estiver a acontecer na nossa vida. E estes seres não descansam e continuamente proclamam: Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, reconhecem que Ele é santo, reconhecem que Ele é Deus, sustentador, criador de todas as coisas e reconhecem que Ele tem todo o poder. Estes três parâmetros é o suficiente para que eu adore ao Senhor. Eu reconhecer a sua santidade, eu reconhecer que Ele é Deus e eu reconhecer que Ele é todo-poderoso. Esta é a verdadeira teologia da adoração. Esta é que é a verdadeira doutrina da adoração e do louvor. Eu adoro porque sei que Ele é santo, porque sei que Ele é Deus e porque sei que Ele é todo-poderoso. E há um quarto elemento para o qual eu posso também adorar. É que Ele é, o que era e o que há de vir. Significa que Ele era no passado, Ele é no presente e naquilo que acontecer no futuro Ele continuará a ser santo, 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 Deus Todo-Poderoso. E é assim que nós adoramos. É isto que gera o louvor na nossa vida e no nosso coração. Este reconhecimento de quem Deus é. É difícil adorar quando as coisas correm mal. Mas também tem a ver com o facto de nós estarmos muito preocupados. E não é, irmãos, eu não estou aqui a criticar porque eu sou igual. Estamos todos no mesmo saco. É difícil adorar a Deus quando as coisas vão mal, porque nós, infelizmente, centramos muito a nossa vida naquilo que nós sentimos e naquilo que é a nossa realidade. Quando a adoração é independentemente daquilo que está acontecendo na minha vida. Eu adoro quando está tudo bem e eu adoro quando tudo vai mal, porque o foco não é a minha circunstância, o foco não é a minha vida, o foco não são as minhas emoções, o foco é aquilo que Deus é. E Ele é santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Amém? Mas não são apenas os anjos, porque os anjos não descansam e adoram. Ora, os anjos são bem mais poderosos do que qualquer um de nós. Mas eles não descansam na adoração. Vejam como nós somos preguiçosos. Porque não tem a ver com o facto de nós dormirmos. Tem a ver com a nossa postura. Há gente que só se lembra de adorar quando vem à igreja. E depois a sua adoração é muito curtinha. Porque como é que é possível adorar numa hora quando eu tenho o resto da semana toda, conjunto de horas todas e não adoro a Deus durante a semana? Se eu não adorar a Deus durante a semana, ao domingo é difícil. Eu posso levantar as mãos, eu posso fechar os olhos e sem querer aqui julgar, porque eu não sou ninguém para julgar, parece-me a mim que muitas das vezes nós estamos mais a apaziguar as nossas emoções do que propriamente a adorar verdadeiramente a Deus. Porque adorar a Deus tem a ver com aquilo que eu faço durante a semana, com aquilo que eu sou continuamente. É isto que os anjos fazem. E agora vem a questão da criação. Desculpem, a criação já falou, porque estes anjos representam a criação. Desculpem, eu queria dizer agora os anciãos, está bem? Tem que haver a questão da humanidade. E os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono. Estamos a falar de representantes. Estamos a falar de realeza. Estamos a falar de pessoas que têm uma coroa. Alguém lhes deu aquela coroa. Falámos disto. Sendo humanos, Deus promete, Jesus vai prometendo e prometeu naquelas primeiras visões, nas cartas às igrejas, ao que vencer eu dar-lhe a coroa. Não é? Ao que permanecer, vencerá. Ao que permanecer, dar-lhe o direito de sentar-se no trono. E aqui está a questão do trono, vocês entendem? E então João pode estar a ver aquilo que vai acontecer no futuro, aquilo que é a realidade, de acordo com aquilo que é o compromisso e a fidelidade daqueles que permanecem até ao fim. E pode ser isso que está a acontecer. Mas no céu vai continuar a haver adoração na eternidade. Portanto, é bom que você e eu aprendamos aqui e hoje o que é a adoração, porque nós vamos fazer isto eternamente.
E há pessoas que dizem, eu não gosto nada de ir à igreja, aquilo é uma grande seca. Olha, então é assim, é bom que tu te prepares, porque nós vamos estar num culto contínuo ao Senhor. Não sou eu que vou pregar, não sei como é que vai ser, se vai haver alguém a dirigir louvor, mas acho que não vai ser preciso, porque o hino vai ser coletivo, instantâneo e espontâneo. Diante da glória e majestade daquele que está sentado no trono, todos iremos entoar Santo, Santo, Santo. E aqui estão os 24 anciãos, prostrados. Um ato de rendição, um ato de adoração, um ato físico que mostra que aquilo que está no seu interior reflete-se no exterior. Aquilo que eu sou espiritualmente reflete-se fisicamente. Você está cá? Aquilo que eu sou no meu interior, mais tarde ou mais cedo, vai se refletir naquilo que eu faço exteriormente. Às vezes na igreja as pessoas acham que é o oposto. Se eu mostrar uma coisa, eu depois torno-me isso. Mas não é assim. Aquilo que eu sou, aquilo que eu faço neste lugar, lá fora, na minha vida, tem a ver com aquilo que está no meu interior. Então a expressão de adoração não tem a ver com aquilo que eu faço exteriormente. A verdadeira adoração pode ter implicações exteriores, mas acontece em primeiro lugar no interior. E então, aquilo que acontece no interior reflete-se e acaba-se por refletir também na questão exterior, na questão da adoração. Uma pessoa que adora verdadeiramente a Deus, o seu exterior também vai refletir a sua adoração, quer seja na sua forma de falar, na sua forma de agir, na sua forma de planear, na sua forma de executar. Tudo isso vai estar ligado com o seu interior e com aquilo que ele faz. E estas pessoas prostravam-se. Prostravam-se não é apenas um ato exterior, porque ali estão diante daquele que consegue ver todas as coisas. Deus Todo-Poderoso. Então a prostração é um ato genuíno, não é apenas fantochada. A prostração que está ali a acontecer não é porque tem que ser. A prostração é um ato voluntário de dedicação e louvor àquele que é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. E lá estão eles, prostrados, adorando. Coisa extraordinária. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo o sempre. Aquele que está no trono não vai morrer. Aquele que está no trono não teve um início. Ele sempre existiu. Aquele que está no trono viverá para todo o sempre. Vive hoje, viveu no passado e vai viver para toda a eternidade. E o que é que eles dizem? Ou melhor, o que é que eles fazem ainda antes de falar? E lançavam as suas coroas diante do... A ideia que dá é que aquelas coroas, elas lhes pertencem, mas foram-lhes entregues. E eles retiram as coroas, a ideia é eles prostram-se, retiram as coroas, e estas coroas que são sinal de vitória, são sinal de realeza, são sinal de posição, são sinal de alguma coisa que aconteceu, de vencer, é uma recompensa. O que é que eles fazem? Eles lançam as suas coroas para diante do trono. Eles depositam as coroas ali, diante do trono, daquele que está sentado. Eles estão prostrados, alguém que está sentado, eles estão prostrados e eles retiram as suas coroas e colocam as coroas diante daquele que é merecedor de tudo. E o que é que eles falam? Digno és, Senhor, de receber a glória, a honra e o poder. Então vejam, aquilo que eu falei, a adoração interior leva a que atos exteriores aconteçam também. Atos exteriores de adoração. Então eles prostram por causa daquilo que está no seu coração, mas não apenas prostram, eles retiram tudo aquilo que é deles, tudo aquilo que lhes dá importância, tudo aquilo que lhes dá realeza, e eles dizem, Senhor, isto é para ti, porque és tu que és digno de receber todas as coisas. Isto fala acerca de humildade. Não há adoração sem humildade. Não há adoração sem o reconhecimento de que Deus é infinitamente superior a mim. Não dá para adorar a Deus. Se eu vou adorar a Deus numa postura arrogante, como se eu tivesse direito, e eu faço, e eu mereço isto, e mereço aquilo, eu já não adoro. Não estou a adorar. Neste domingo iremos falar acerca do segundo filho pródigo. Esta é a postura do filho mais velho. Achar que tem direitos. Muitas das vezes é assim que nós adoramos. Adoramos a Deus com os nossos direitos. E aqui vejam, aqueles que têm 24 tronos, eles têm tronos. E eles saem dos tronos, colocam-se diante daquele que está no trono, porque há um trono que é infinitamente superior. Eles prostram,
adoram, retiram as suas coroas e proclamam: digno és, Senhor, de receber a glória, a honra e poder, porque tu criaste todas as coisas. E por tua vontade são e foram criadas. A adoração é o reconhecimento de quem Deus é. Os seres viventes proclamam que Ele é santo, 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 Deus Todo-Poderoso. O que era, o que é, o que há de vir. E os 24 anciãos dizem: digno és de receber a glória, Senhor, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, por tua vontade são e foram criadas. A adoração e o louvor acontecem quando nós reconhecemos que é Ele o Criador e sustentador de tudo aquilo que existe. Se é Ele o Criador e sustentador de tudo aquilo que existe, Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Nós só estamos vivos porque Ele diz que nós estamos vivos. Nós só temos a família que temos porque Ele nos deu a família que temos. Nós só estamos onde estamos porque Ele nos deu aquilo que temos e onde estamos. Então Ele é digno de receber toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Então, esta é a teologia, muito resumidamente, da questão do louvor que está aqui neste capítulo. Avancemos para o capítulo 5 nos minutos que nos restam e vamos até onde o tempo nos deixa. Não se esqueçam, estamos no capítulo 5, mas a visão não terminou. Há uma outra sequência. Porque João, depois de ver isto, ele repara numa outra figura. É a mesmo ser, e desculpem a expressão ser, mas é a melhor expressão que tenho agora, e ele olha para a mão direita, para a destra. E é para a mão direita, porque a destra aqui podia ser para o lado direito, ou para a mão direita, mas nós percebemos que isto depois vai ter a ver com um pergaminho, com um livro escrito, não é? E este livro escrito está na mão. Então vejam, depois de tudo isto, depois de João, vocês conseguem imaginar a figura de João, depois de ter visto aquela porta aberta no céu, ir até à porta aberta, espreitar aquilo que está a acontecer e ele de repente vê um culto no céu. É um culto. Você está cá? João está a assistir a um culto. Um culto incrível. Um culto onde ele consegue perceber o que é que significa verdadeiramente a adoração e a dignidade e a honra e a glória de um Deus Todo-Poderoso, que é santo, santo, santo. Não se esqueçam que estes seres até estão vestidos de branco. Mas Deus é mais santo do que os seres vestidos de branco. E vi significa que o seu olhar agora está depositado e colocado num elemento específico. E viu o quê? Na destra do que estava assentado sobre o trono, um livro. De repente o foco está na mão direita daquele que está sentado no trono. E o que está sentado no trono tem na sua mão direita um livro. E este livro estava escrito por dentro e por fora. Normalmente os livros estão escritos por dentro. Normalmente. Mas este livro está escrito por dentro e por fora. Então existe um grande conteúdo escrito, tanto por dentro como por fora. Mas este livro não é apenas a escrita que chama a atenção, mas também o facto de estar selado. Não com um selo, mas com quantos selos? E 7 nós já vimos desde o início, que significa perfeição, completude. E a ideia é, o selo tinha a ver com proteção. Nada poderia ser aberto, porque tudo aquilo que estava selado, não poderia ser aberto. E um selo significava que não podia ser aberto, mas 7 selos significa mesmo que o livro estava protegido. Qual é o conteúdo deste livro? E que livro era este? E quando nós não temos a certeza absoluta de tudo, mas há aqui alguns indícios, porque à medida que nós formos lendo, nós entendemos qual era o conteúdo deste livro. E o conteúdo deste livro não é apenas, como algumas pessoas dizem, o livro que tem os nomes daqueles que iriam ser salvos, o chamado livro da vida. É verdade que neles estão incluídos os nomes daqueles que estão salvos, mas não é apenas isso. Em Ezequiel, no capítulo 3, o profeta vê também um pergaminho. Também está selado. Esse pergaminho tem lá uma série de ais, uma série de maldições, uma série de julgamentos que vão acontecer. E nós percebemos que este pergaminho, este livro, este Biblion, como está lá de onde vem a nossa palavra Bíblia,
ele também tem, porque à medida que nós vamos lendo os vários capítulos, nós percebemos que vão lá estar também vários julgamentos, várias maldições, várias sentenças que vão ocorrer. Mas não tem apenas isso. Porque o livro engloba nele também o conteúdo da redenção. Aquilo que se chama conteúdo redentivo. Isto é, o plano. Os irmãos, o plano da salvação está incluído neste livro. E a palavra que nós vamos utilizando e o vendo até na teologia paulina é a ideia do mistério. Os irmãos lembram-se da expressão o mistério? O mistério que nos é revelado. O mistério que antes estava em oculto e agora está visível. Então, neste livro, nós vemos toda a obra e todo o plano que tem a ver com a figura da pessoa de Jesus Cristo, o Messias, e o seu papel no passado, no presente, mas agora, na altura em que João está a ver, naquilo que vai acontecer no futuro. E este é o conteúdo do livro que está escrito por dentro e por fora, mas tem um problema. E o problema é o quê? Ele está selado. E porque está selado, João não pode aceder ao conteúdo do mesmo, e nem ninguém, como vamos ver. E vi um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. A ideia é, quem tem dignidade, capacidade e possibilidade de abrir os selos. Não é abrir um selo, mas é abrir 7 selos. O versículo 11 do capítulo 4 diz assim: digno és, Senhor, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram. Mas agora este que tem a dignidade, é ele que tem na sua mão direita o livro. Um livro que está selado. E um anjo branda do céu e pergunta: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Isto é, ver e ler. E o versículo 3 diz assim: e ninguém no céu. Os irmãos conseguem ver o impacto que isto tem? Se calhar nós não conseguimos perceber muito bem. João está a ter uma visão e ele já viu coisas extraordinárias e incríveis a acontecer. Ele viu seres viventes a adorar a Deus, viu os 24 anciãos a adorar a Deus, vê aquele que está sentado no trono e agora a expressão é e ninguém. Não significa que aquele que está no trono não tinha dignidade, mas estamos a falar da questão da criação, está bem? Tem a ver com isto. E ninguém no céu, ninguém daquelas figuras que João estava a ver era digna. E nem na terra, e olhando para a terra não havia um homem, um sequer justo que pudesse fazê-lo. E nem debaixo da terra, isto é, nem no reino, aquele reino que nós não gostamos muito, o reino da morte, o reino das trevas, ninguém no céu, na terra e debaixo da terra. Os irmãos percebem? Nem aqui, nem aqui e nem aqui. Ninguém era digno de abrir o livro. Ou seja, ninguém podia abrir o livro e nem olhar para ele. Então, abrir o livro ninguém podia e nem sequer ninguém podia olhar para ele. E é por isso que João tem esta reação. E diz, e eu chorava, não é pouco, não é apenas eu chorava. E eu chorava muito. João percebe a importância do livro que está ali na direita, porque lhe é revelado espiritualmente. Ele entende. Ele não pode ler, ele não pode abrir, mas ele sabe que o que está ali é importantíssimo. Tem a ver com o futuro, tem a ver com a humanidade, tem a ver com o mundo. E ninguém é digno de abrir. As visões levam-nos a sentir e a ver coisas que só o mundo espiritual entende. E por vezes nas visões e nas profecias aquilo que acontece é que o Espírito Santo nos dá o privilégio de sentir aquilo que era impossível para nós enquanto humanos sentirmos. De repente acontece alguma coisa no nosso espírito em que vem a nós um sentimento que era impensável e nós nem entendemos bem o que é que está a acontecer. João chora, não é porque ele está... Quer dizer, a verdade é que João é muito emocional, sempre vimos isso. Mas não é apenas por isso. João é-lhe revelado pela profecia a importância que aquele pergaminho, aquele livro tinha.
Estava ali a história da redenção da humanidade. E se ninguém abrisse, a história não continuava. Se ninguém abrisse, a história não era história. E por causa disso, ele diz, e eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, e nem de ler, e nem olhar para ele. Então, João está a chorar. Por causa de toda esta condição, ele chora. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Deixem-me só ver se consigo achar aqui uma passagem que me estou a lembrar. Não prometo que consiga. Por acaso consegui, veja. Gênesis 49 diz assim, a partir do versículo 9. Isto por causa deste versículo. Não chores, eis aqui o leão da tribo de... Já agora lemos o resto. A raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Gênesis 49, versículo 9 diz assim, Judá, isto é Jacó a abençoar os seus filhos. Judá é um leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador de entre os seus pés, até que venha Shiló, e a ele se congregarão os povos. Judá, leão de Judá. É verdade que no Velho Testamento fala da raiz de Jessé e aqui em Apocalipse fala da raiz de Davi. Mas nós conseguimos entender porque a raiz de Jessé era a sua descendência e quando chega a Davi não termina em Davi. O Messias não era Davi, o Messias vinha e viria da linhagem de Davi. Raiz de Jessé, raiz de Davi, Jesus Cristo. E nós conseguimos entender isto. De repente João tem informação que ele sabia, mas agora tem a consciência plena que no céu há um que é possível, há um capaz, há um que é digno de abrir o livro e os 7 selos. E este é o leão de Judá. E é aqui que Apocalipse é incrível. Porque vejam, a imagem é, ele tem a informação de que figura é que é capaz de abrir os selos e o livro? O leão? O leão. Certo? Certo? Esta é a informação que ele tem. E é aqui que Apocalipse é incrível. Vejam. E olhei. E o que é que vocês esperariam? Que estivesse lá o quê? Vocês não esperam nada. E olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes e entre os anciãos o que é que vocês esperavam que estivesse lá? Um quê? Um leão. Mas o que é que a Bíblia diz que lá está? E é aqui que a coisa é espetacular. Porque é por isso que ele é o leão e o... Porque o único que é digno de abrir é o leão da tribo de Judá. Mas quando João olha, ele diz que no meio do trono e dos 4 animais viventes e entre os anciãos, isto é, ao trono e ele estava no meio do trono, um cordeiro. Não era um leão, mas era um cordeiro. E este cordeiro, como havendo sido morto, a ideia é, o cordeiro que João... Isto é uma imagem, os irmãos não se esqueçam, estamos a falar de literatura apocalíptica. Ele está a ver tudo pelo Espírito. E ele está a ver animais. Não é porque Jesus tem a figura do animal. Quando chegarmos ao céu, Jesus não é um cordeiro. Espero que não interpretem isto assim. Isto é a visão que o Senhor lhe está a dar. Para que ele entenda e para que ele apresente. Então, aquele que é digno de abrir os selos e o livro é o leão da tribo de Judá. Mas aquele que João vê é o cordeiro como se tivesse sido morto. E o que é que isto significa? Não é que Jesus não tenha sido morto. Porque há gente que olha para este versículo, estão a ver como Jesus não foi morto, era como se fosse. Não é isto que a Bíblia está a dizer. A ideia é, quando João olha para este cordeiro, ele vê o impacto e vê aquilo que tinha acontecido num cordeiro que tinha sido morto. Mas o cordeiro que João está a ver não está morto. Está vivo, mas tem as marcas de um cordeiro como se o cordeiro tivesse sido morto. Vocês entendem? Então este cordeiro está vivo, mas as marcas dele é como o cordeiro que passou pela morte.
E ele tinha 7 pontas. Literalmente são 7 chifres. É isto que o grego significa. E 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. É difícil perceber isto. Um cordeiro com 7 chifres, 7 pontas, 7 olhos. Bem, isto não é propriamente uma visão muito bonita. Até porque ele aparece como se tivesse sido morto, mas está ali vivo, diante do trono. E o que é que este faz? Ainda antes de ir ver isto. As 7 pontas, no contexto da Bíblia, é fácil de entender. As pontas ou os chifres apontam para a força. É isto que nós vimos em Isaías, é isto que nós vimos em Ezequiel. Os chifres sempre apontam para a ideia de força, de poder. É sempre isto. E na cultura greco-romana também era isto que significavam os chifres. Então os chifres falam acerca do poder. Este cordeiro tem 7, e 7 é o símbolo de poder perfeito. Ele não tem apenas muito poder, ele tem todo o poder. É isto que João está a ver, vocês entendem? Então, com a simbologia, apesar de ser estranha, a mensagem que está a dar é: este cordeiro não tem apenas muita força, não tem apenas muito poder, ele tem todo o poder, ele é perfeito. Por isso é que ele é digno de abrir os selos. E tem também 7 olhos. E os olhos apontam para a ideia da perfeição, mais uma vez, e a ideia de que tudo lhe é visível, nada lhe está oculto. Os seus olhos estão sobre tudo aquilo que acontece. Mas os olhos representavam também uma coisa, que é o quê? Os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Estão a ver? Olhos que veem todas as coisas, 7 Espíritos que são enviados a toda a terra. O Espírito de Deus que circunda, que volta e que vê tudo aquilo que existe. Vimos também, já vimos isto, que os 7 Espíritos não é 7 Espíritos literais. 7 Espíritos é a perfeição divina, é o Espírito Santo. Então sobre o Cordeiro está a plenitude do Espírito Santo. Plenitude de poder, plenitude de Espírito Santo. Ele que tinha sido morto, mas agora estava vivo. E o que ele faz? Ele veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Vejam, a Bíblia diz que ele estava no meio do trono. Há um que está sentado e ele está no meio do trono. A ideia que dá é que ele está sentado no trono com aquele que está no trono. Você está cá. Porque qual é a promessa de Jesus? Se vocês vencerem, vocês sentar-se-ão no trono como eu estou sentado no trono do meu Pai. E é assim que nós vamos juntando. A ideia que está aqui é trindade, porque de repente no trono está Deus Pai, que é Deus, mas é uma pessoa, está Deus Filho, que é Deus, mas é outra pessoa, e está o Espírito Santo, que é Deus, mas é outra pessoa. Então temos as 3 pessoas distintas, mas o mesmo Deus, trindade. E ele veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Nós não vamos avançar porque eu não tenho tempo e eu não quero fazer isto muito rápido. Mas vamos terminar aqui no seguinte. Porquê é que o anjo fala de um leão e João vê um cordeiro? E a ideia é maravilhosa. Porque o leão e o símbolo era símbolo de força. E Jesus é de facto o leão nesse sentido. Mas o poder do leão, os irmãos leram na profecia de Gênesis, na bênção que Jacó dá ao seu filho Judá, aquilo que nós vemos é que a forma de conquista do leão tem a ver com poderio militar. Tem a ver com avanço e a sua força ser demonstrada de acordo com aquilo que é a sua força. Seja de exército, seja político, seja de riqueza, seja militar, seja o que for. Mas a história da redenção não acontece, e era essa até a expectativa dos judeus, os irmãos se lembram, a razão pela qual, houve várias razões, mas uma das razões pelas quais eles rejeitam o Messias é porque o Messias veio não como líder militar, mas como um cordeiro, como aquele que entrega a sua vida. E é normal, então, que aquele que é chamado leão da tribo de Judá venha, mas o seu plano de redenção acontece como cordeiro.
Ele não conquista as coisas pelo poder militar, mas pela submissão à vontade do Pai, tal como um cordeiro faz. E é por isso que nós dizemos que ele é o leão e o cordeiro. E é neste sentido, ele não é às vezes um leão e outras vezes é um cordeiro. Ele não foi um cordeiro até à Páscoa e depois da Páscoa, também já se ouviu várias pessoas a dizer isto, e depois da Páscoa é um leão. Não, nós víamos o cordeiro, mas ele agora é o leão. Não, ele é o leão e o cordeiro ao mesmo tempo. E João vê Jesus como um cordeiro. Mas não é aquele cordeirinho que nós imaginaríamos. Ele é um cordeiro todo cheio de poder, cuja plenitude do Espírito Santo está nele. Aquele que tinha sido morto, mas agora estava ali. E o seu poder e dignidade são de tal forma que ele pode estender a sua mão e retirar e tomar do livro. E aqui entendam, não é retirar, é tomar da mão direita do que está sentado no trono um livro. Ninguém podia ver, ninguém podia tocar, ninguém podia ler. E Jesus é o único que vai e tira. Os irmãos conseguem perceber? E é isto que vai depois fazer a reação daqueles seres viventes e dos anciãos. E a reação deles vai ser de adoração. Se um dia alguém vier ter consigo, que há uns movimentos que de vez em quando fazem isto, não é? E lhe começar a tentar provar que Jesus é distinto do Pai porque não é Deus. É verdade que Jesus é distinto do Pai, mas continua a ser Deus. Se alguém lhe vier dizer que ele não é Deus, você mostra-lhe Apocalipse e mostra-lhe a reação daquele que é digno de abrir os selos. Porque os anciãos e os seres viventes adoram a Deus, aquele que está sentado no trono, e a seguir vão adorar o Cordeiro. E que eu saiba, na Bíblia, só há um que é digno de adoração. Que é quem? Deus. O que significa que Jesus é Deus. E normalmente eles ficam com uma certa dificuldade em explicar depois este episódio. Que eles têm aquilo tudo planeado. E depois dizem assim, temos que estudar isto um bocadinho, depois vem cá alguém que conhece mais disto para debater consigo. Mas haveremos de lá chegar. Aqui está o Cordeiro e ficamos aqui. E terminamos aqui. E o Cordeiro tira, ou tem agora na sua mão, o livro. E ele é digno de tirar os selos. E é a partir daqui, depois que no capítulo 6, nós vamos ver a abertura dos primeiros selos. No capítulo 6, nós vamos ver aquilo que acontece com a abertura de cada selo. Que é aquilo que é isto que nós nos lembramos sempre quando pensamos em Apocalipse, é nos selos. Nos selos. Mas vejam, e que isto fique claro, o Cordeiro, na altura em que João está a ver, o Cordeiro já tinha sido morto. Você entende isto? Então João está a ver o Cordeiro, mas o Cordeiro, aquele como tinha sido morto, a expressão é um Cordeiro como havendo sido morto. Mas isso já tinha acontecido. O Cordeiro já estava ali. E a ideia do livro, muita coisa do livro já tinha acontecido também. Mas haveremos de lá chegar, está bem? Haveremos de lá chegar. Mas irmãos, fiquem com esta parte, porque isto é importante depois para compreendermos. Quando voltarmos aqui ao texto, depois farei outra vez o resumo e entraremos e continuaremos aqui na expressão. Estamos a falar acerca da adoração e louvor. E é por isso que quando nós lemos Apocalipse, a nossa reação deve ser de facto adorar e louvar a Deus. Porque é este Deus todo-poderoso que nós temos. O que era, o que é e o que há de vir. Que privilégio, irmãos, é nós adorarmos este Deus. Que privilégio é nós podemos cantar a este Deus. Que privilégio é nós podemos servir a este Deus. Amém? Amém. Vamos, enquanto a Sara vai avançando, nós, como costume, terminamos com um cantigozinho e levantando a nossa oferta, mas vamos ainda orar. Vamos ficar em pé, amém, irmãos? E terminar com a